causa de uma ideia de jirico, teve pessoas caindo do céu, gritos, desespero, líquido vermelho ali espalhado na piscina, pessoas num parque aquático em pânico. O que era para ser uma despedida épica de uma turma de ensino médio terminou como uma cena de filme de terror. Senta que lá vem história. Já sabe, né? Curta e segue esse vídeo. No dia 2 de junho de 1997, os alunos de uma turma da escola Napa High School se envolveram em um acidente em um parque aquático. Eles estavam super animados, como qualquer adolescente prestes a se formar. O parque que eles escolheram foi o famoso Waterworld. Era um parque de diversão que na época tinha muita fama de ser seguro. Levado a sério, tinha bastante segurança, só que tudo isso no papel, né? Esses alunos, eles tinham uma tradição. Todo ano, a turma do último ano tentava bater um recorde bem bizarro, que era ver quantos alunos conseguiam descer de uma vez no toboágua. Era tipo assim, uma espécie de desafio da escola. Chamavam isso de entupimento. É, gente, é tão perigoso quanto parece. A lógica era, quanto mais gente escorregando, melhor. Mas não era uma atrás da outra, em seguida ali eram todos juntos. Sentariam os alunos em fileira para que todos descessem juntos de uma vez. E eles queriam bater o recorde de 76 alunos. Eles foram tão espertinhos que eles fizeram isso no final do dia. Porque se tivessem feito isso mais cedo, né, além de ter acontecido essa tragédia mais cedo, supondo que não acontecesse, eles poderiam ser expulsos do parque. Então eles passaram o dia se divertindo e resolveram fazer essa loucura no final da tarde. Era algo que jamais seria permitido. Os professores sabiam que todo ano eles faziam isso. Eles não fiscalizavam no sentido de vamos proibir, ficar aqui na frente, vamos ver para ninguém descer. Não, eles diziam que não podia, mas também eles não iam lá exatamente proibir esses adolescentes de fazerem isso. Deu para entender? Eles não deixavam, mas também não proibiam. Então vamos lá, né? Nesse dia, 76 alunos sentaram empilhados nesse toboágua para descer todo mundo de uma vez. O salva-vida do parque chegou a ver que aquilo ia acontecer, começou a gritar, a apitar, mas esses alunos não ouviam porque eles estavam fazendo muito barulho. E, gente, se eles ouviram, fizeram ouvido de mercador, né? Eles nem ligaram. O peso dos corpos ali, somados à pressão nesse brinquedo, claramente rachou a fibra de vidro que era desse toboágua, ou seja, aquela partezinha ali que a pessoa escorrega, gente, aquilo ali não é inquebrável, não. Ela simplesmente rachou de início, depois se rompeu e esses adolescentes começaram a cair. Um professor chegou a dizer que pareciam corpos caindo do céu. Muitos adolescentes caindo em árvore, que ali tinha árvore, tá? No concreto, diretamente na piscina. Começou a ter aquele líquido vermelho na piscina se espalhando. Foi um horror. Alguns até ficaram pendurados no brinquedo, conseguiram se segurar para não se machucar, mas acabava caindo de todo jeito. Os serviços de emergência entraram em colapso, porque foram tantas emergências ali no parque, tanta gente machucada, todo mundo gritando, que simplesmente eles não tinham como atender todo mundo. Foram tantos feridos ao mesmo tempo que os hospitais tiveram que dividir esses pacientes em regiões. Uma aluna chamada Kimberly Gott, de 17 anos, acabou perdendo a sua vida. Pode-se dizer que foi até um saldo, né, gente? Porque de 76 adolescentes fazendo isso, infelizmente, mas querendo ou não, uma faleceu. Foi muita sorte. O restante, a maioria, ficou ferida, com traumas, gente. Precisou ficar internado. Teve lesões internas. Daí o que acontece? Alguns dias depois teve essa formatura. Algumas desses adolescentes não conseguiram participar. Alguns foram de cadeira de rodas e teve até aluno indo de maca para receber o seu diploma. Infelizmente teve quem não conseguiu se formar, né? A Kimberly. Era para ser só uma última farra antes de dar tchau pro colégio, mas acabou virando a lembrança mais trágica da vida de muita gente. Diga aí, gente, curta esse vídeo, me segue, um cheiro e até o próximo. Ele jogou o resto do corpo da grávida na caçamba de lixo. Ele só esqueceu de um detalhe. O Ian, ele tem 23 anos, ele estava se relacionando com a Jeane. E a Jeane já tem um filhinho de 6 anos. Só que eles não viviam muito bem. E nesse dia, agora no dia 31, eles tinham brigado. Isso era de madrugada e essa é a versão do Ian. Ela chegou em casa depois de uma briga e ela estava com uma arma na mão. Ela acordou ele e começaram uma discussão, onde ela estava apontando a arma para ele. Começou uma confusão e eles entraram em luta corporal, quando ele pegou a arma da mão da Jeane e acidentalmente disparou no peito dela, no tórax, e ela desviveu na hora. Só que o Ian ficou muito desesperado e ela estava grávida de 5 meses. Ele tinha duas opções. Ele poderia pegar o telefone e ligar para a polícia e se entregar, fazer o atendimento dela e ver se possivelmente ele conseguiria salvar o próprio filho.
Mas ele foi para o caminho mais difícil. Ele resolveu desconectar as partes do corpo dela. É porque essa palavra eu não posso falar aqui, mas eu sei que você já entendeu. Ele fez isso e depois fez uma fogueira no quintal e ateou fogo. Ele tentou carbonizar. Só que ele esqueceu de um detalhe. Queimar um corpo para ele desaparecer não é tão simples assim. Na verdade, os músculos, a pele e os órgãos, eles evaporam, derrete ou se carbonizam. Então ele até desaparece. A gordura corporal, ela alimenta o fogo. Então é como se você estivesse jogando mais madeira para o fogo subir mais. A gente tem que contar que esteja com mais de 800 graus de temperatura. E mesmo assim, algumas partes como coluna vertebral, o fêmur, os ossos mais longos, esses não vão desaparecer. Eles podem se quebrar, eles podem ficar como cerâmica, mas desaparecer, eles não vão. Por isso que na cremação profissional, quando você leva um corpo para ser cremado, são usados fornos de até 1000 graus por cerca de 2 horas. Só que no final, você pensa que tudo virou cinza? Não, fragmentos dos ossos grandes, eles precisam ser triturados manualmente, porque sobra ainda. E foi isso que aconteceu com o corpo da Giane. Depois que ele desconectou o corpo dela, ele acendeu a fogueira e esperou queimar. No dia seguinte, ele colocou as partes que sobraram, as partes maiores dos ossos que não desapareceram, em várias sacolas. E ele deixou uma dessas sacolas na frente de um supermercado. Só que a caçamba de lixo passou e levou para o aterro. O resto ele jogou no lago e agora os policiais estão procurando. Tem nadadores específicos dentro da água procurando os restos da Giane para poder dar um pouco de dignidade para ela. Mas não deixaram por isso mesmo, também foram lá no aterro para procurar essa sacola. E umas já foram encontradas com algumas partes e eles vão identificar se realmente é a parte do corpo dela. Quando a irmã da Giane deu falta dela, ela ficou desesperada e foi na casa dela para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, o Ian disse para ela: olha, a gente brigou, ela pegou as coisas e foi embora. Grávida? Deixou o filho para trás? Sem dinheiro? Vou na delegacia. E aí o Ian foi chamado. Quando ele chegou na delegacia, ele tentou negar tudo, só que ele viu que não ia ter jeito. Chamou um advogado e decidiu confessar. Essa é mais uma vítima de uma coisa que tá acontecendo praticamente todo dia. E eu de verdade já não aguento mais entregar esse tipo de notícia. Me segue pra mais. Beijos, tchau. Filha da me dá meu celular, Rafael. Não, só deve me minha corte, sei lá. Por favor, Matheus. Chamaram ela pra festa, mas era uma armadilha. E o vídeo da Lenita até hoje circula por aí nas redes sociais. Ela só tinha 14 anos, uma adolescente cheia de vida, com aquela rebeldia típica pra idade, sabe? Mas que cresceu no meio de um fogo cruzado. Senta que lá vem história, já curta esse vídeo e me segue. Ela morava no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Ela já vivia com medo, gente, isso porque 2 irmãos dela já tinham sido desvividos naquele ano. E não era coincidência, os 2 estavam envolvidos com coisas que eu não posso dizer o nome, sabe? Se é que você me entende. Só que a Lenita também flertava com esse mundo. Só que de uma forma mais inconsequente, talvez até pela idade dela. Como se não tivesse noção do perigo real. Ela era vista como alguém que idolatrava uma das da região. Só que o detalhe mais perigoso é que ela também mantinha amizade com pessoas de uma outra rival. E isso nesse universo tem prazo de validade. Na noite de 23 de maio de 2020, um rapaz chamado Matheus convidou a Lenita para uma festa. A Lenita confiava nele e ela descrevia ele para as pessoas como uma pessoa que era extremamente confiável. As investigações posteriores indicaram que ela tinha um namoro com esse Matheus, mas a família dela não sabia. Naquela noite, ela tentou chamar mais 2 pessoas para acompanhar ela nessa festa. Só que essas 2 pessoas disseram que não iam porque nem conhecia o local e nem conhecia esse Matheus. Daí Lenita foi assim mesmo. Por volta das 9 horas da noite, ela foi vista entrando em um Gol vermelho. Dentro desse carro tinha 3 homens e um deles era o próprio Matheus. Só que ali eles não estavam indo para nenhuma festa. Ela estava indo para o que seria sua sentença de... Dentro do carro, o clima já mudou completamente. Ela foi acusada de X, isso porque eles alegavam que ela tinha entregado membros que ela estava frequentando para uma rival, para uma
inimiga. Especificamente disseram que ela tinha entregado uma pessoa chamada Igor. A partir daí, gente, ela é dentro desse carro. E logo depois, esses 3 homens que estavam com ela, incluindo o Matheus, anunciam que dali ela não volta para casa viva. Lenita foi levada para uma área de mata. E, gente, foi tudo filmado, tudo registrado. No vídeo ela implora, ela pede pro Matheus não deixar isso acontecer, mas ele parece nem se importar. Inclusive, ela tenta negociar, dizendo que ela vai entregar uma pessoa da outra para eles. Isso para se redimir. Ela queria muito viver, mas ninguém ali estava disposto a ouvir. 6 homens participaram, gente, dessa e um deles era o próprio Matheus, a pessoa ali em que ela confiava. O mesmo que ela achava que ia levar ela para uma festa. O mesmo que ela namorava. Eu vi que 2 desses homens tinham sido presos, mas, gente, eu não consegui encontrar informação de condenação. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Até hoje, esse vídeo circula na internet. Diga aí, gente. Me segue, curta esse vídeo, um cheiro e até o próximo. Esse garoto de 21 anos foi partido ao meio com os acidentes de moto mais violentos que eu já vi. O bizarro é que ele havia postado antes uma foto que ele falava que a sua própria moto poderia até mesmo matá-lo algum dia. Malisson Belfort era um jovem que era bastante ativo nas redes sociais, onde lá ele postava suas fotos e conteúdo principalmente em relação à sua moto, no qual ele era bastante obcecado. Porém, infelizmente, a sua moto foi, entre aspas, a principal vilã de tudo. Já que, de acordo com as testemunhas, o Malisson estava em rolezinho na sua moto em frente a um posto em São José de Ribamar, e nesse lugar alguns motoqueiros fazendo manobras muito arriscadas, e uma dessa manobra ele acabou fazendo e acabou dando muito errado. Ele acabou sofrendo um acidente horrível, tão pesado que ele acabou sendo partido ao meio, e as pessoas em volta que presenciaram o acidente gravaram e mostraram tudo como ficou. Um conselho que eu posso te dar é que nunca pesquise como ficou o Malisson depois desse acidente. Você pode simplesmente se traumatizar. Aí, pessoal, o acidente aconteceu na raça aqui agorinha, cara, ó. Rapaz novo, pô. Partiu no meio, pô, o cara, ó. Agorinha aqui. O cara partiu, foi no meio, senhor. Ele mesmo partiu no meio.